As palavras ameaçadoras só fizeram as mãos de Léo tremerem um pouco, e o pergaminho permaneceu firme em seu aperto. Relacionamentos eram baseados em força, e isso era algo ainda mais pronunciado no mundo dos magos. Por que alguém seria ameaçado por uma formiga? Isso poderia afetar Lei até o reino da Estrela da Manhã, e nesse ponto, Léo zombou, sua força espiritual continuamente se infiltrando no pergaminho. Na pior das hipóteses, ele poderia simplesmente matar a outra parte e convidar seu mestre para participar, enquanto eles matavam o resto dos magos que poderiam conhecer o segredo. Os únicos poderes que poderiam restringir o clã de Oakest eram aqueles no reino da Estrela da Manhã e acima. O atual Lei nem sequer se qualificava para barganhar. Lei entendeu esse princípio. O que ele procurava não era uma retirada, ele só precisava daquele momento de pausa. No momento em que Léo congelou quando a voz de Lei foi transmitida, ele entrou em ação. Kemoin Scales. Toshiki Billy. Intimidade Ingigazi atuando no canto, todos os 3 feitiços inatos entraram em vigor imediatamente. Comparado aos outros métodos de usar magias ou poções, o feitiço inato de um magus teria efeito em um piscar de olhos. Assim, em tempos de perigo, todos os magus primeiro escolheriam usar seus feitiços inatos, e Lei não era a exceção. Uma camada de escamas pretas brilhantes imediatamente envolveu seu corpo inteiro. Os 2 domínios de veneno e intimidade Ingigazi foram lançados em seu ataque sem reservas. Nesse momento crítico, Lei explodiu com todo o seu poder. Sem quaisquer apreensões, o bile tóxico envenenou M.O.E. que estava de pé ao seu lado. Posteriormente, as ondulações atingiram os magos da fase de cristal, criando ondas incontáveis. Depois de absorver a radiação do Ossulamia, o poder do olhar intimidador de Lei inchou por algumas dobras. A pressão foi imensa mesmo para os Crystal Phase Magi da mesma forma. Essa força dos domínios. Até mesmo os feiticeiros de Kemoin da fase de cristal não são tão fortes. As enormes quantidades de força vital fizeram com que as correntes de ferro começassem a tremer. Os magos vizinhos, números 1 e 2, imediatamente gritaram em alarme. Fatalities Tip em tal conjuntura, Lei não demonstrou as menores reservas. Os raios negros da morte, apontados para o elo mais fraco, o número 3. Era como uma víbora cruel exibindo seus dentes ferozes em sua presa. Número 2, número 4, suporte o número 1 gritou imediatamente. Como líder da equipe, ele precisava ajudar a ganhar tempo enquanto Léo lançava sua magia de classificação 4, Zoos. 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 Várias cadeias pareciam uma parede, bloqueando o avanço de Lei. Crossblade Slash. Lei segurou a espada do meteoro, sua lâmina negra deslumbrante. As correntes de ferro começaram a se desfazer em pedaços, caindo no chão um após o outro. Os restantes não quebrados começaram a corroer, revelando vários pequenos buracos. A corrente de ferro foi separada. Os raios da morte apareceram antes do número 3. Você quer a minha vida? O número 3 parecia um velho gentil e tinha lábios extremamente finos e longos. Naquele momento, ele perdeu todo o autocontrole e começou a uivar quando seu rosto se contraiu. Escudo tempestuoso. Faíscas de eletricidade azul dançaram ao redor, formando um enorme escudo azul na frente dele. No topo do escudo estavam cintilando vários fluxos de corrente rumble. Os raios da morte se chocaram com o escudo azul. 2 raios diferentes de brilho colidiram no ar. Embora o escudo estivesse mostrando sinais de ser incapaz de suportar por muito tempo, ele lhe deu tempo suficiente para que o backup chegasse. Vendo o apoio, o número 3 abriu um sorriso. Mas no momento seguinte, seu rosto congelou. Com um flash de seu corpo, outro idêntico Lei apareceu na frente do número 3 e correu para frente. Lança relâmpago. O número 3 acenou com a mão e 2 flechas apareceram em suas mãos banhadas em arcos de eletricidade azul. Seguindo seu comando,
As duas longas lanças correram para os dois Leilins. Um Leilin foi perfurado pela longa lança, e a leve explosão fez com que a escuridão enchesse todo o céu. O mesmo aconteceu com o outro Leilin. Não! O pânico varreu o número 13 e ele se virou. No entanto, já era tarde demais. Leilin saiu de uma rachadura na escuridão e correu diretamente para ele. Multilingue String tinha uma imagem estranha e incomum manifestada por trás de Leilin. Era um enorme humanoide alto, coberto de escalas. Tinha 3 braços grossos e volumosos à esquerda e 4 à direita. Deu um rugido estrondoso. Os músculos de Leilin incharam instantaneamente, trazendo uma espécie de brilho brilhante para suas curvas musculares. Raios de verde e preto combinados, formando uma energia aterrorizante. Feitiço de defesa inato ao número 3 revelou seu último trunfo. Numerosas correntes cobriam todo o seu corpo, formando uma armadura feita inteiramente de um raio azul. Break. Raios de raio foram arremessados no corpo de Leilin. No entanto, eles foram absorvidos pelas escalas de Kemoin. As mãos de Leilin se moveram violentamente para frente e agarraram a armadura relâmpago da outra parte, rasgando-a ao meio. Zip com sua aterrorizante qualidade de corpo principal e sob o aprimoramento da força multilimbar, a armadura de raios foi rasgada como papel. A corrente elétrica selvagem destruiu as defesas de Leilin, e marcou sua pele e músculos em um negro horripilante. No entanto, Leilin nem sequer piscou. Embora ele tivesse outras maneiras de romper o bloqueio do outro lado, ele estava em uma corrida contra o tempo para ter sucesso. Assim, ele acreditava que o melhor curso de ação seria este que foi simulado várias vezes pelo Ayahuasca. Suas defesas inatas gritaram quando foram rasgadas, e o número 3 empalideceu, tentando fugir. Mas como Leilin poderia deixá-lo fazer isso? Com um enorme soco destruidor de terra, a cabeça do número 3 estava rachada, enviando respingos de líquido vermelho e branco por toda parte. Número 3, número 1 e número 2 assistiram impotentes a essa execução. Agora, com um membro ausente, sua formação não era completa. Numerosas correntes de ferro se agruparam em uma jaula, mas Leilin rompeu facilmente com sua instabilidade. No momento em que ele escapou, raios brancos de luz aterrorizaram toda a região. Uma grande quantidade de solo, rochas e até cadáveres foram vaporizados, formando uma ravina longa e profunda. Um feitiço Rank 4 não era comparável a um Arcane Art do Morningstar Magus, mas um Crystal Phase Magus não seria capaz de suportá-lo. Se Leilin não tivesse escapado a tempo, ele teria morrido sob a horrível luz branca. Lixo. Vocês são todos um monte de lixo. Vendo a silhueta de Leilin desaparecendo no horizonte, Léo imediatamente repreendeu os números 1 e 2. Eles baixaram a cabeça, com dor e tristeza em seus olhos. Léo estava respirando pesadamente. Demorou muito para um magus de nível 3 usar um feitiço Rank 4. Se tivesse sido usado por um mago da Estrela da Manhã, as coisas não teriam sido tão lentas, e Leilin não teria escapado. Pegue ele. Léo desafiou sua raiva. Ele trouxe os magos remanescentes e os perseguiu. Não o deixe fugir. Assobios selvagens e gritos soaram dos dois lados. Os olhos de Léo queimaram com um ódio desmascarado. Este foi o mesmo Leilin que o fez sofrer uma enorme perda com aquela pedra astral. Se fosse apenas um único incidente, tudo o que aconteceria seria uma bronca do seu avô e não seria um grande problema. O que o enfureceu foi o fato de que Leilin tinha descoberto o segredo dos insetos Stardust. Meu Deus! Se suas coleções particulares fossem descobertas, ele seria brutalmente despedaçado pela furiosa Morningstar Mage. Os métodos que os magos da Estrela da Manhã usavam para atormentar os outros eram insuportavelmente cruéis e temidos até pelos demônios mais selvagens. Naturalmente, Léo sentia o mesmo. Infelizmente, o grupo oposto conseguiu destruir todos os vestígios, e Léo ficou sem pistas para seguir. Como tal, seu avô, o Rei da Montanha Azure,
pessoalmente fez uma viagem para localizar um profeta da Estrela da Manhã. Depois de pagar um preço enorme, eles obtiveram a identidade definida de Lei Lin. Quanto ao enorme preço, seu avô ainda estava trabalhando para pagar a dívida. A profecia mostrou que Lei Lin era apenas um recém-avançado mago da fase de cristal. Assim, o trabalho de caçá-lo e silenciá-lo caiu sobre Léo. Para ter sucesso, ele trouxe um grande número de homens. Ele até chamou o seu espião no clã Ouroboros, Noe. Coincidentemente, enquanto ele estava no território do clã Ouroboros no meio de discussões com Noe, Lei Lin apareceu e esbarrou neles. Se o local fosse o castelo Onyx de Lei Lin, com a presença da Torre do Mago, Leão e seus homens não teriam conseguido se esconder. Além disso, sem qualquer ajuda interna no território central do clã Ouroboros, Lei Lin tinha certeza de que Léo não ousaria fazer nenhum movimento de oposição. Mas agora? Eles nunca desistiriam desta oportunidade de ouro. Os olhos de Léo se avermelharam de raiva naquele momento. Ele notou Lei Lin parando. Observando Lei Lin descendo sobre uma rocha nua no topo da colina, ele e alguns de seus homens imediatamente seguiram e o cercaram. Por quê? Sem lugar para se esconder, você está agora buscando a morte. Tendo cercado Lei Lin, Léo ergueu as sobrancelhas e zombou dele. Lei Lin sacudiu a cabeça. Ele estava secretamente conversando com seu Ayahuasca, Bip. Scan concluído. Os artigos detectados no lado oposto não excedem o reino da Estrela da Manhã. Nenhuma outra ondulação do reino Morningstar foi detectada nos arredores. Lei Lin ficou satisfeito com a conclusão e suspirou secretamente com um suspiro de alívio. Suas moscas são repugnantes. Já é hora de eu limpar. Anteriormente, quando ele fugia desordenado, o que lhe causava mais preocupação do que o pergaminhos de rank 4 nas mãos do grupo oposto era a possível presença do Rei da Montanha Azure. No entanto, felizmente, ele não tinha aparecido, apenas enviando alguns cristãos de fase magos. Com Léo liderando uma equipe de magos de elite e o uso do rank 4, não teria sido um problema lidar com um cristal fase magos mediano, mesmo um do clã Ouroboros. No entanto, Lei Lin não era seu mago comum. Mesmo as mudas da Morningstar seriam jogadas por ele. Moscas. O rosto de Léo inchou enquanto ele corava vermelho. Espere até eu te pegar. Vou usar um pergaminho mágico e transformá-lo em uma mosca de olhos vermelhos. Ayahuasca. Sondar o espaço circundante e estabelecer um modelo. Comece a traçar o melhor caminho para um massacre. Os olhos de Lei Lin brilharam com uma luz perigosa. Desde que o grupo oposto descobriu sua identidade, não havia mais nada para impedi-lo. Este assunto tinha que chegar ao fim.